Mas enfim, mas eu consigo imaginar um Flamengo blindado em relação a isso, em termos de seriedade. Não significa que o Flamengo antes não tivesse um ambiente profissional no seu departamento de futebol, mas havia paternalismo, falamos sobre isso várias vezes. Várias O que vezes. está acontecendo agora é que eles estão tentando romper com isso e colocar digamos assim, um ritmo mais profissional no dia a dia. Até eu cito um exemplo, assim, isso é uma coisa banal, gente, mas que acontece em quase todos os clubes, se não em todos. Todo clube hoje ativa suas redes sociais. Os jogadores de futebol, eles cedem direito de imagem. E aí tem sempre o rapaz, a moça lá que trabalha com rede social, né? Que tem que fazer a gravação do vídeo e tal. Aí o cara chega lá no dia do treino no CT e fala assim, ô Mauro, dá pra você gravar aqui um videozinho pra gente falando do jogo de domingo e tal? E mandando um salve pra torcida? Pô, cacete, quer ver treinar, porra, tô todo suado, pô, que merda. Pô, quebra o galho, não sei o que, porra, tem que colocar lá. Tá bom, vamos lá, vamos gravar. Aí o cara grava. Isso acontece, gente. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, o cara tem que ficar negociando, não tem que negociar. O cara vai chegar e falar, André, pô, precisamos gravar um vídeo aqui para rede social sobre tal assunto, assim, tudo bem, perfeitamente, vai lá e grava, porque o André sabe que isso faz parte das tarefas dele. Se o clube ganha muito dinheiro, é porque tem patrocinadores, tem a rede social que ajuda, enfim, é assim. E claro que no futebol europeu vai ser mais incomum esse tipo de comportamento, porque você tem um ambiente realmente profissional. E no Brasil ainda tem muito paternalismo. O que eles estão tentando mudar é justamente isso. E aí tem muitos jogadores que vêm da Europa que acabam mudando as referências. Jorginho foi treinar no dia de folga terça-feira, por exemplo, sozinho. Foi lá no CT. Então, Jorginho, Saul, Danilo, Alexandre. Eu estou falando de gente dessa gestão da anterior, que o Danilo o Flamengo já flertava no ano passado. O Alexandre veio no ano passado. Jorginho também o Flamengo já estava de olho, ó, não é de hoje. Né? Enfim, o próprio Saul. Então esses jogadores são jogadores que. Royal. Cara, o cara vem do Milan, o cara vem do Atlético de Madrid, o cara vem do Arsenal, jogou no Chelsea, sabe? Então eles estão tentando mudar isso para que até os jovens tenham outra referência, entendam as suas obrigações. Eu falei da questão do vídeo, mas existem várias outras situações que exigem entendimento, maturidade. Juninho. O Juninho não está nem jogando, nem sendo relacionado, está lá treinando. Ele sabe que vai ter que treinar e esperar a vez dele. Ou ele vai ser negociado em algum momento, né? Ou vai esperar a vez dele. Com essa sequência de jogos agora, uma hora vai ter uma chance. Todo mundo vai ter uma chance, né? Uma hora, porque ele vai ter que revezar o elenco. Entrar e tentar resolver. Por exemplo, contra o Los Angeles no Mundial, foi ele que roubou a bola, que gerou o gol do Alacian. Na Libertadores, se fosse o gol do Juninho contra o Tati, o Flamengo estava eliminado. Lá no primeiro jogo na Venezuela. No Carioca, o gol do título foi dele, o segundo gol contra o Fluminense. Primeiro jogo. Então, mas ele está fora, está em baixa. É só um exemplo. Faz o quê? Quer ir embora? Fica de piti? Não, o cara tem que trabalhar, treinar. Vale para todos eles. Então acho que isso é interessante e é saudável, é necessário, né? Que isso mude. Até porque no Flamengo, historicamente, você tem vários jogadores que vêm da base, que já são tratados como se fossem craques sem serem, e começam a ficar deslumbrados achando que são craques por conta desse ambiente de estrelas. Mudar isso, se eles conseguirem, vai ser muito importante, muito benéfico para o clube. Especialmente tendo referências outras para quem vem da base. O cara entender. Eu estava vendo uma entrevista, um trecho da entrevista do Leonardo para o Charla podcast, e o Uhum. Leonardo falando quando ele subiu em 87, que ele tinha 17 anos né, para jogar naquele time campeão brasileiro, que ele, Zinho, outros eram jovens ainda, né? Ele era o mais jovem, e que eles corriam muito pelos jogadores mais velhos, né? Que formavam o time, Zico e companhia, porque os caras eram muito bacanas com eles, eram referências muito positivas. Aqueles caras eles simbolizavam o Flamengo, eles eram a cara do Flamengo, eles eram ídolos eternos do Flamengo. Então quem via na barra, cacete, tô jogando com o Andrade, porra, cacete, tô jogando lá do Leandro, puta que pariu, o cara fica, sabe, eram referências de fato. Então acho que é muito importante o clube fazer um esforço nesse sentido. Menos oba-oba, menos estrelismo, menos eu sou o bambambam e mais profissionalismo, seriedade e respeito à camisa. O André, importante também essa mudança de perfil, né? E talvez isso possa impactar até na questão que a gente estava falando, né? Muitas vezes primeiro, do triunfo do Flamengo
contra o Vitória, né, do 8-0, que a gente comentou que o Flamengo não tirou o pé em determinados momentos, tem a maturidade de jogar sério e também para evitar certos oba-obas, né? A gente tem visto o Flamengo mobilizado em todas as competições, até contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo foi eliminado, eu não achei, pelo menos, falta de mobilização, né? O Flamengo foi lá em BH, ganhou, mesmo com o time tirando alguns jogadores principais. Isso pode contar também por conta de certos jogadores que chegam, né? Que passam um exemplo, né, André? Não, com certeza, assim, a entrevista do Saul é bem simbólica em relação a isso, né? Ele falando, pô, a gente vendo o Flamengo jogar, o Samuel também falou isso, Samuel Lino também falou sobre isso, né? Que viu o Flamengo jogar, assim, o futebol que se joga no mundo, se é melhor, se é pior, né? Jogou melhor contra o Chelsea, jogou pior contra o Bayern, mas jogou, né? O futebol que se joga no mundo, né? Então eu acho que isso pesa também, né? Também na hora da avaliação, né? E em termos de, assim, da temporada, o Flamengo manteve uma linearidade de competitividade com dois assim, buracos, digamos assim, duas oscilações fortes para baixo, digamos assim, que foi o Central Córdoba, né? E aquela vergonha lá do tapete vermelho pro Neymar. O resto, assim, derrota pro Cruzeiro no Mineirão, a gente pode questionar erros, acertos e tal, mas normal, perdeu no final com um gol de rebote de pênalti, né? A gente pode criticar, de repente, o Léo Pereira e tal, mas é do jogo. Então, assim, até aqui, em termos de competitividade, o Flamengo tem mantido um nível razoável. Não jogou bem contra o Bayern, mas tentou competir, né? Teve um início muito ruim, mas depois tentou competir com as dificuldades normais de um confronto desse tamanho, né? Então, sim, a coisa... Inclusive, até assim, eu olhando para o jogo de domingo, existe o risco do oba-oba por tudo isso, né? Essa questão do patrocinador, assim, eu acho desnecessário, podia ser feito de outro jeito. Mas, enfim, mas eu consigo imaginar um Flamengo blindado em relação a isso, em termos de seriedade. Não é uma coisa assim que você olha e isso aí vai dar errado. Não, tem a chance de dar errado, porque são humanos que estão ali, podem se distrair, se desmobilizar. Até porque, assim, o ser humano, quando faz algo parecido com uma coisa que pareça um ápice ou um grande momento, é natural ele mentalmente dar uma relaxada, né? Então, assim, a atuação do Flamengo na segunda-feira foi muito boa, né? Foi um nível muito alto. Então, de repente, poder ter uma relaxada pode acontecer. Não é o certo, não é o ideal, mas pode acontecer. Mas, assim, a gente vendo o ambiente do clube no momento, a seriedade do Felipe Luiz e tal, e do próprio elenco, né? Você não consegue imaginar, assim, um Jorginho, um Saul, um outro jogador desse elenco, né? Danilo e tal, lideranças e tal, até Alexandre mesmo estando de fora, permitindo, entendeu, que o ambiente se contamine desse jeito. Eu acho bem, bem difícil, bem improvável. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.